Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para mais uma aula de física na área da eletricidade e o nosso assunto hoje aqui são os resistores elétricos. Nós temos bastante noção de que diversos equipamentos nos lares, de uma forma geral, consomem energia elétrica com a finalidade de gerar calor. Isso é o que ocorre nos chuveiros elétricos, isso é o que ocorre num ferro de passar roupa, numa torradeira, enfim, conforme dissemos, isso ocorre em vários equipamentos. E o responsável por essa geração de calor nos equipamentos elétricos são, na verdade, os resistores. Então, nós apresentamos aqui uma definição dizendo que resistores são condutores onde ocorre conversão de energia elétrica exclusivamente em energia térmica, em calor. O resistor é algum equipamento especial? Não. É, na verdade, um fio condutor de eletricidade. Mas esse fio é feito de que material? É um fio de cobre comum, como a gente tem no dia a dia? Não. Os resistores normalmente são condutores de um metal chamado tungstênio ou de uma liga metálica chamada níquel-cromo, ou ainda, muito frequentemente também, os resistores de carvão. Esses, indiscutivelmente, são os que mais são utilizados no dia a dia. Eles aparecem no interior de chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, torradeira, conforme nós temos aqui indicado na figura, na imagem. Olha lá, eu tenho resistor dentro do chuveiro elétrico para fazer o aquecimento da água, numa torneira elétrica igualmente, num ferro de passar roupas. Embora não pareça, nas lâmpadas incandescentes nós também temos esse processo de conversão de energia elétrica em energia térmica. Essa, aliás, é a forma de funcionar dessas lâmpadas. Aquele fio enroladinho que aparece lá dentro da lâmpada, semelhante a uma molinha, é um filamento, e o filamento é feito desse metal tungstênio que eu acabei de falar aqui. Normalmente no interior de chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, o resistor que existe lá é feito do material da liga do níquel com o cromo. Na hora de representar o resistor no circuito elétrico, nós vamos lançar mão deste símbolo ou deste aqui. Então qualquer um dos dois símbolos aparecendo num circuito elétrico, ele está representando, na verdade, um resistor elétrico. Eu tenho aqui, nessa imagem, a representação de um resistor desse que é usado tipicamente no interior de chuveiro elétrico. Você repara que ele se assemelha a uma mola. E todo resistor vai apresentar uma característica bastante importante chamada resistência elétrica. Esta característica, a resistência elétrica, visa indicar, conforme o nome está falando, olha, resistência. Ela visa indicar a capacidade que ele tem de resistir, de dificultar a passagem da corrente elétrica. Então é uma grandeza que nos auxilia, que nos permite avaliar o quanto de corrente elétrica flui através daquele resistor. E para medir esta grandeza física, nós fazemos uso dessa expressão. A resistência elétrica do resistor, ela pode ser obtida pela razão entre U e I, onde na nossa linguagem simbólica, o U indica a tensão, a DDP, a voltagem a que o equipamento está submetido, e o I indica a corrente elétrica que passa por ele. Toda medida em física, ela é acompanhada de uma unidade. A DDP, a tensão U, ela é medida em volts. A corrente elétrica I deve ser medida em amperes. O volt por ampere vai originar como unidade para a resistência elétrica o ohm, uma homenagem, na verdade, ao alemão Georg Ohm. E o símbolo da unidade é a letra grega ômega, né? A ferradurinha que aparece ali. Bom, muitas pessoas na prática, no dia a dia, confundem os termos resistência e resistor. A pessoa diz lá, queimou a resistência do chuveiro, queimou a resistência do ferro. Na verdade, aquele condutor que está lá dentro do chuveiro ou que está lá dentro do ferro elétrico produzindo calor se chama resistor.
resistência é uma característica dele. E a maioria dos resistores que nós utilizamos no dia a dia, ainda que ligados em diferentes voltagens, costumam apresentar sempre a mesma resistência elétrica. Essa razão, portanto, entre a tensão e a corrente, ela é constante para um número significativo de resistores. E esses resistores que têm sempre a mesma resistência elétrica, em que ela é constante, eles são chamados tecnicamente de resistores ôhmicos. Então, aparecendo no enunciado de uma questão a indicação de que o resistor é ôhmico, você interpreta esta informação como sendo um resistor cuja resistência é constante. Eu trabalho em diferentes voltagens e ainda assim ele apresenta a mesma resistência elétrica. Agora, eu posso medir a resistência elétrica também a partir das dimensões do condutor. Se o resistor é um condutor, esse condutor, evidentemente, que terá um comprimento. Então, eu tenho aqui nessa figura a representação simbólica de um condutor, supostamente, sendo um resistor, ele apresenta, então, um comprimento. Ele apresenta uma espessura. Portanto, a resistência elétrica pode ser medida em função das características geométricas do condutor. Eu posso medi-la a partir do comprimento, a partir da área da sua seção reta. Então, na nossa segunda expressão aqui para a medida da resistência, o L simboliza comprimento, o A simboliza a área da seção reta, que seria basicamente a espessura do condutor. E essa letrinha grega que aqui aparece, a letra grega Rho, indica uma característica do material chamada resistividade do mesmo. Cada material tem essa capacidade de conduzir melhor ou pior a corrente elétrica. Então, a resistividade é uma característica de cada material. O importante dessa expressão é chamarmos a atenção para o fato de que ela está nos dizendo que a resistência elétrica, vejam, é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Então, uma forma de aumentar a resistência de um condutor é aumentando o seu comprimento, já que há uma proporção direta. Também vejo que a resistência e a área da seção reta, portanto a espessura do condutor, mantém uma relação inversa. Isto significa que quanto maior for a área, quanto mais grosso é o fio, menor é a sua resistência elétrica. Então é importante observar esta variação da resistência em função de parâmetros geométricos, em função do comprimento e da área. A expressão anterior, ela é conhecida como a primeira lei de Ohm, pois foi o mesmo que obteve a expressão para a determinação da resistência elétrica. E essa é conhecida como a sua segunda lei, que é a outra forma de medir a resistência elétrica. Eu aqui não dependo de parâmetros elétricos como na expressão anterior. Os equipamentos elétricos, e os resistores vão se incluir aí nessa categoria, apresentam uma determinada potência. Indistintamente, a potência de qualquer equipamento pode ser medida pelo produto UI, onde no produto o U representa a voltagem a que o equipamento está ligado e a corrente elétrica que passa por ele. Bom, nós vamos fazer aqui algumas substituições. Por exemplo, da expressão da primeira lei de Ohm, em que eu tinha R igual a U sobre I, eu troquei aqui de lugar, o I com o R. E este valor de I, nós substituímos aqui na expressão. Se potência é U vezes I, em lugar de I eu coloquei U sobre R. Isso remete a U ao quadrado sobre R. Então eu tenho uma nova maneira de medir a potência de um equipamento elétrico, que é fazendo a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. E também posso dizer que U é igual ao produto RI. Então, voltando à expressão da potência, que é U vezes I, no lugar do U, eu coloco esse produto RI. Então, ficamos com RII, que vai ficar RI ao quadrado.
Observe então que a partir daqui eu disponho de 3 expressões com formatos diferentes para medir a potência dos equipamentos elétricos. A expressão geral, que me faz o produto voltagem-corrente, a expressão U² sobre R e a expressão RI². Todas 3 serão largamente utilizadas por nós aí na solução dos nossos probleminhas. E para isso, eu tenho aqui já esse primeiro probleminha, onde o enunciado diz assim: o gráfico representa a curva característica de um resistor. Reparem que esse gráfico relaciona as variáveis U, voltagem, e I, corrente elétrica, medida em amperes. Tradicionalmente, em eletricidade, esse é um gráfico muito comum, o gráfico que relaciona tensão com corrente elétrica nos equipamentos. Eu gostaria que você observasse, antes da resolução do exercício, primeiro que esse gráfico passa pela origem do sistema de eixos cartesianos. Isso se deve ao fato da relação de U com I para os resistores ser do tipo U igual a R vezes I. Observem que, se o valor de I for 0, 0 multiplicado por qualquer valor de R dará para U o valor 0. Portanto, esse gráfico passa pela origem. Sempre que eu tiver um gráfico de U com I passando pela origem, eu vou a partir daí dizer que esse gráfico se refere a um resistor. E você vai observar ainda um segundo detalhe nesse gráfico. O mesmo é linear. Se nós pegarmos este ponto aqui do gráfico, e esse ponto está associado ao par 2, 10, onde o 10 representa o valor do U e o 2 representa o valor do I. Ora, nós acabamos de verificar que R, resistência elétrica, é U dividido por I. Se eu dividir o valor 10, que é o valor de U, pelo valor 2, que é o valor de I, eu vou encontrar para essa razão o resultado 5 ohms, que seria o valor da resistência deste equipamento. Se eu for a este outro par que aparece aqui, nele eu tenho U valendo 20 e I valendo 4. Se fizer a razão 20 sobre 4, vou obter o mesmo valor, o mesmo resultado que obtive para 10 sobre 2. Então, a linearidade do gráfico indica que a resistência desse equipamento é constante. Ela vale, neste caso, sempre 5 ohms. Portanto, a partir dessa questão, 2 são as observações importantes antes de eu responder o que ele está me perguntando. Primeira observação: o gráfico passou pela origem. Isso significa que ele está associado a um resistor. Segundo, ele é linear. Essa linearidade indica que a resistência é constante. Se a resistência é constante, eu digo que esse equipamento é ômico. Então, essas são as 2 observações iniciais que eu faria em relação ao gráfico aqui proposto, aqui apresentado. Mas a pergunta básica do problema foi: se o resistor é percorrido por uma corrente de 10 amperes, a DDP, a tensão aplicada ao resistor, de quanto será? Eu estou vendo que para uma corrente de 2 amperes, a tensão é de 10 volts. Para uma corrente de 4 amperes, a tensão é de 20 volts. Se eu fosse nessa escala, para 6 amperes, eu teria 30 e assim por diante. Mas é evidente que esse não é o caminho que nós vamos seguir aqui para a solução, embora ele seja possível. Eu verifiquei que eu posso obter o valor da resistência elétrica deste equipamento fazendo a razão entre U e I, onde U é a tensão e I é a corrente. Então eu vou pegar qualquer par aí, por exemplo, eu vou pegar o par 24, que vai me dar como resultado 5 ohms para a resistência dele. A razão, em qualquer faixa desse gráfico, terá que ser sempre igual a 5. Portanto, eu vou escrever que 5 é igual
a U, que eu não sei, quando I vale 10 amperes. Eu vou descobrir qual é a diferença de potencial, qual é a tensão aplicada a esse resistor, quando a corrente for de 10 amperes. Na verdade, eu estou fazendo uso da expressão U igual a R vezes I. Eu simplesmente vou passar o I para o lado de cá. Se R é 5 e ele me diz que I é 10, esse produto vai resultar 50 volts. Está aqui a resposta da nossa questão. É uma questão simples, mas que tinha como objetivo principal remeter a essas características do gráfico UI. Da mesma forma, o gráfico que aparece a seguir, e nós vamos apagar aqui o nosso quadro, para que possamos fazer a análise aí da questão proposta. Eu estou verificando que ele me fornece mais uma vez um gráfico relacionando U com I, e esse gráfico está passando pela origem. Então, já sei que esse gráfico está associado a um resistor, eu não tenho dúvida. Mas eu noto agora uma diferença fundamental em relação ao anterior. Este gráfico não é linear, e a não linearidade indica que a resistência dele não é constante, ou este não é um equipamento ôhmico. Isso significa que nesta voltagem ele tem uma resistência, nesta voltagem ele tem outra resistência. E a pergunta do problema se dá exatamente aí. Determine o valor da resistência quando a tensão vale 20 volts e quando vale 60 volts. Então eu quero saber quanto ele tem de resistência nesse ponto, quanto ele tem de resistência nesse ponto aqui. Essa é uma tarefa simples. O objetivo nosso era principalmente chamar a atenção para esse fato. A resistência elétrica, ela pode ser obtida pela razão entre U e I, entre a voltagem e a corrente. Neste primeiro caso, o valor de U é 20, o valor de I é 4, e aí eu tenho como resultado 5 ohms a resistência neste ponto aqui do gráfico. Naquele ponto, eu vou obter o valor da resistência a partir do mesmo procedimento, observando que o valor de U nesse ponto é 60 volts e o valor de I, olha lá, 6 amperes. A razão agora resultou 10 ohms. Então, eu vou responder que em 20 volts ela vale 5, em 60 volts ela vale 10. 5 e 10 aparece aqui, ó, na alternativa B. Mas eu quero aproveitar a questão para uma outra observação. A linearidade indicaria resistência constante. Esta curva indicou resistência variável. Observe com cuidado que o valor da resistência que nós encontramos aqui foi 5. Aqui nós encontramos o valor 10, encontramos um valor maior. E você, caro amigo, cara amiga, poderia, olhando para esse gráfico, ter tirado a conclusão de que a resistência elétrica dele estava aumentando sem ter feito os cálculos. Existe um procedimento que nós podemos adotar em alguns gráficos na física que nos permite esse tipo de conclusão. Como a resistência elétrica é resultado da razão entre essas duas grandezas, se nós observarmos a inclinação do gráfico em cada ponto, e nós observamos essa inclinação imaginando uma tangente aqui ao gráfico nesse ponto, quer dizer, uma reta raspando o gráfico aqui neste ponto. E depois nós vamos imaginar uma segunda reta tangenciando, quer dizer, raspando o gráfico naquele ponto. Até mesmo pela posição da minha mão, nós verificamos que ela aqui apresenta uma inclinação, se tangenciar o gráfico neste ponto. Lá ela apresentará uma inclinação maior, tomando sempre o eixo horizontal aqui como referência. Então, a inclinação lá é maior do que aqui, indicando que a resistência naquele ponto é maior. Então, se você dispõe de um gráfico de U com I, e esse gráfico não é linear, você afirma que a resistência do equipamento não é constante,
E a partir de uma observação da inclinação do gráfico, você pode também tirar conclusões. Olha lá, vamos imaginar que a nossa curva tivesse um formato como esse aqui. Se neste ponto, por exemplo, eu tirar uma tangente ao gráfico e depois resolver tirar uma tangente ali, eu vou notar que entre esta posição e aquela lá, a inclinação diminui bastante, indicando que a resistência está se tornando menor. Portanto, juntando essas características do gráfico UI, nós vamos dizer que passou pela origem, se refere a um resistor. Se ele é linear, a resistência do resistor é constante. Se ele não é linear, a resistência é variável. E pela inclinação da tangente ao gráfico, eu avalio se a resistência está aumentando, quando a inclinação aumenta, ou se a resistência está diminuindo, quando a inclinação diminui. Então nós temos aí, dessa maneira, solucionado o nosso exercício número 2. A questão que vem aqui a seguir, a nossa questão de número 3, diz lá, olha, duas lâmpadas L1 e L2 são idênticas, exceto por uma diferença. Se há uma diferença, eu já não gostei de dizer que são idênticas. Elas aparentam ser idênticas, né? A lâmpada L1 tem um filamento mais espesso, olha aqui, ó, vamos destacar aqui. A lâmpada L1 tem um filamento mais espesso, mais grosso que a lâmpada L2. Então eu peguei a lâmpada, olhei lá aquele fiozinho enroladinho que parece uma molinha. Na lâmpada L1 ele é mais grosso do que na lâmpada L2. Ao ligarmos cada lâmpada a uma tensão de 220 volts, o que nós vamos observar? Bem, eu tenho aqui a representação simbólica da lâmpada, está lá a nossa lâmpada, e o filamento. O filamento, conforme eu acabei de dizer, é o resistor. Ele, ao ser percorrido por corrente elétrica, se aquece intensamente, fica incandescente e passa a emitir luz. A espessura do equipamento tem influência na resistência elétrica? Sim, conforme acabamos de ver a partir da segunda lei de Ohm. A expressão diz que R, a resistência, ela pode ser medida por ρ, L sobre A. Eu imagino, então, que os dois filamentos são feitos do mesmo material, portanto, têm a mesma resistividade, os dois têm o mesmo comprimento, mas têm diferentes espessuras, Ele chamou atenção para esse fato. E a espessura interfere inversamente na resistência elétrica. Aquele que tem maior espessura, o que é mais grosso, tem menor resistência elétrica. Sim, mas isso vai interferir no brilho da lâmpada, como falam aqui as alternativas? O brilho, ele vai estar associado à potência da lâmpada. E aí, eu vou lembrar que eu disponho de 3 expressões para medir a potência. Quais são essas 3 expressões? Eu digo que potência é U vezes I, eu digo que potência é RI ao quadrado e potência é U ao quadrado sobre R. E aí, eu olho para aquelas expressões, qual delas eu devo utilizar no problema? Inclusive, eu começo a observar o seguinte: a principal diferença entre essas duas lâmpadas está na resistência elétrica. Essa história do enunciado dizer que um filamento é mais espesso, tem maior área, maior espessura, é uma forma dele dizer que ela tem menor resistência. E eu estou vendo aqui que a resistência interfere sim na potência da lâmpada. Mas aparentemente eu estou diante de uma situação contraditória. Porque se eu, nesse momento, abandonar essa expressão e olhar para essas duas aqui, eu vou enxergar o seguinte: essa aqui está me dizendo que a potência e a resistência são diretamente proporcionais. Isto é, o equipamento mais potente é aquele de maior resistência.
Já a segunda me diz que a potência é inversamente proporcional à resistência. Ora, ela é direta ou ela é inversamente proporcional à resistência? E aí, candidato, atenção, atenção. A resposta é depende. Ué, depende de quê? Se os equipamentos estiverem trabalhando com a mesma corrente elétrica, eu direi que a potência e a resistência são diretamente proporcionais. Terá maior resistência, o de maior resistência terá maior potência. Se eles operam com a mesma voltagem, com a mesma tensão U, aí a relação é diferente. A potência e a resistência são inversamente proporcionais. Ora, se uma lâmpada tem o filamento mais grosso, o outro mais fininho, elas têm diferentes resistências. Então elas são percorridas por diferentes correntes elétricas. A corrente não é comum às duas lâmpadas, não é igual. Portanto, eu não posso fazer uso desta expressão, porque a corrente que passa em uma é diferente da que passa em outra. Mas ambas, vejam, estão ligadas na mesma voltagem. Ambas estão ligadas, não importa se é 220 volts, se é 127, ambas estão ligadas, cada lâmpada a uma tensão de 220 volts. Este fator é comum para as duas. Como U é comum, eu posso dizer sim, que potência e resistência são inversamente proporcionais. Então, aquela de menor resistência terá maior potência. Portanto, a lâmpada de filamento mais grosso brilha mais do que a outra de filamento mais fininho. Então, se eu olhar aqui, L1 e L2 terão o mesmo brilho? Não. L1 brilhará mais? Sim. Pois tem maior resistência? Não, ele comete erro aqui, ó. L1 brilhará mais, pois tem menor resistência. Letra E responde adequadamente aí a nossa questão. Então, essa é a solução da nossa questão de número 3. Vamos lá. Mais uma questão para fazermos a análise dessa situação. Nós temos aqui agora o enunciado nos informando que, olha, vamos ver aqui o que ele está dizendo. Um ferro elétrico foi levado para o conserto, pois não estava esquentando a contento, quer dizer, suficientemente. Um técnico da loja, de forma incorreta, tem que tomar cuidado aí, o técnico, de forma incorreta, cobrou como se a resistência tivesse sido trocada por uma nova. Porém, o que ele fez foi reduzir o comprimento original dela de 1/8 de seu comprimento inicial. Eu nem usaria aqui a palavra incorreta, eu usaria a palavra desonesta, porque se ele disse que trocou e não trocou, isso é desonestidade. Vamos lá. Ele poderia cobrar pelo serviço, né? Não dizer que fez a troca. Ele reduziu o comprimento de 1/8 de seu comprimento inicial. A resistência continua submetida à mesma diferença de potencial, à mesma tensão a qual estava submetida antes da redução. Sobre a atitude do técnico, observando-se o lado físico, evidentemente, da operação, né, porque o lado moral foi para o espaço. Pode-se afirmar o quê? Bem, está aqui ó, a representação do resistor lá no interior do ferro. A corrente elétrica passa, circula e retorna por ali. Esse resistor gera calor e aquece a chapa lá na base do ferro para que ele possa passar roupa. Como a pessoa reclamou que ele não esquentava suficientemente, o que o técnico fez? Ele reduziu o comprimento de 1/8, reduziu de 1/8. Bom, eu quero analisar o que aconteceu aí, quais são as alternativas. O comprimento do resistor tem influência na sua resistência elétrica? Sim, tem. Eu vou lembrar aqui, fazendo uso da nossa expressão, que a resistência elétrica, ela pode ser medida, vamos lá, escrevendo que R é igual a ρ L sobre A. Na nossa expressão,
O L é o indicador do comprimento. Ele não mexeu no material, ele não mexeu na espessura, mexeu no comprimento. Ele reduziu o comprimento. Consequentemente, ele reduziu a resistência. O ferro continuou trabalhando na mesma voltagem de antes. Ora, a potência do equipamento, ela pode ser medida pela expressão U² sobre R. Como a voltagem U não se modificou, não alterou, a potência e a resistência se relacionam de maneira inversa. A diminuição do comprimento diminuiu a resistência e a diminuição da resistência gera aumento na potência. Olha aí, ó. Ele consegue efetivamente tornar o equipamento mais potente, esquentar mais. E eu vou verificar se com esta análise nós já temos lá condições de responder à alternativa. Vamos lá. Não haverá efeito algum. Errado. Haverá sim o efeito. Ela vai aquecer mais. Não haverá efeito algum. Já vou abandonar. Eu estou trabalhando com menos de 3 minutos por questão. Essa é a minha lógica do Enem. Não posso perder tempo. Devido à diminuição da resistência, diminuiu a resistência? Diminuiu. Diminuiu o comprimento, diminuiu a resistência. Ocorre um aumento da corrente. Claro, se diminuiu a resistência, passa mais corrente, fazendo com que o ferro aqueça mais, olha, o ferro aqueça mais devido ao aumento da potência dissipada por efeito Joule. Está aqui a letrinha correta, alternativa C, marquei e acertei a questão. Tá? Então, era preciso que você, candidato, observasse a interferência do comprimento na resistência elétrica do equipamento. Temos agora aqui uma quinta questão em que o texto nos diz lá, vamos lá para a leitura do texto. Podemos observar que aparelhos elétricos ligados em nossas casas utilizam fios com espessuras diferentes. Por exemplo, o fio usado num aparelho de ar-condicionado para conectá-lo na tomada é muito mais grosso que o fio utilizado para conectar um aparelho de TV. Eu lembro que o ar-condicionado puxa muita corrente, é um aparelho muito potente. Então preciso usar de fato um fio muito grosso. A TV não tem a mesma potência de um ar-condicionado, quer dizer, o consumo de energia é menor, eu tenho menos corrente passando ali. Isso porque a resistência de um fio depende do seu comprimento, espessura e material de que é feito. Perfeito. Ele lembrou aqui no enunciado a segunda lei de Ohm. Um fio de cobre possui uma resistência R. Outro fio de cobre com o triplo do comprimento e a metade da área da seção terá uma resistência igual a quanto? Vamos aproveitar o nosso espacinho aqui. Eu vou dizer que o meu fio de cobre, ele tem comprimento L, ele tem área de seção reta A e resistência R. Esse é o meu primeiro fio de cobre. O meu segundo fio, que também é de cobre, tem o triplo do comprimento. Então o comprimento dele é 3L e tem a metade da área da seção transversal. Então ele tem A sobre 2. Eu quero saber quanto ele tem de resistência. Ora, como é que eu faço para determinar a resistência elétrica do primeiro fio de cobre? Eu direi que R é igual a ρ L sobre A. Essa é a resistência do primeiro. E como vou determinar a resistência do segundo? Vamos lá. A resistência do segundo, que eu vou chamar de R', será... Ele é feito do mesmo material do primeiro, então posso usar ρ também. Ele tem o triplo do comprimento, então eu vou escrever 3L. E ele tem a metade da área da seção reta, A sobre 2. Bom, eu vou olhar momentaneamente aqui, porque matematicamente esse denominador 2 vai lá para cima. Eu vou lembrar a você que eu tenho aqui, ó, uma fração dividindo outra. E como é que eu resolvo aquele pedacinho ali? Eu repito a primeira fração, que é o 3L,
e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre A. Isso aqui vai resultar em 6L sobre A. Então a minha expressão ficará 6 ρ L sobre A. Ué, Eduardo, o que você fez aí? Eu puxei o 6 aqui para frente. Colocar ρ 6L sobre A ou 6 ρ L sobre A é indiferente matematicamente falando. E fica mais simples para que você enxergue que isto que está nesse espaço aqui, olha lá, quem é? É a nossa resistência R. Portanto, esse cálculo me levou a concluir que R', a resistência do segundo fio, é igual a 6 vezes R. Então, tais modificações, triplicar o comprimento, reduzir a área a metade, faz com que o segundo fio tenha uma resistência 6 vezes maior, olha lá, respondida aqui na alternativa E. Então, nós fizemos aí mais uma questão com aplicação da segunda lei de Ohm. Essa número 6 que eu reservei aqui para esse nosso encontro é uma questão retirada de uma prova anterior do Enem. E aí o enunciado, vamos lá, está me dizendo assim, ó, no manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro. E quais são as características técnicas que eu tenho aqui? Eu tenho a tensão em que ele trabalha, eu tenho a potência. Reparem, eu tenho o tipo de disjuntor ou fusível apropriado para dar segurança ao equipamento, a espessura do fio que eu devo usar para ligá-los. Então ele me deu aí uma série de informações. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A, então vamos voltar lá. O modelo A é esse aqui, ó. A pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A que é próprio para operar em 127 volts. E aí, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 2 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor, ao ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B, devia possuir uma amperagem 40% menor. Considerando que os modelos A e B funcionando à mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas resistências que justifica esse dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de quanto? Bom, então eu estou verificando que o equipamento A precisa de um disjuntor de 50 amperes, o equipamento B necessita de um disjuntor de 30 amperes. Na verdade, ambos operam com a mesma potência de 4.400 watts, foi o que ele falou. E esse aqui, ó, trabalha com menos corrente, né, na medida em que ele opera numa voltagem maior. Ele quer então que eu faça a razão entre as resistências elétricas de A e de B que justifica essa diferença. Bom, as grandezas que eu disponho então como informações relevantes aí são: chuveiro A opera numa tensão de 127 volts, ele tem uma potência de 4.400 watts e direi que tem uma resistência RA. Chuveiro B opera em 220 volts, ele tem potência de 4.400 watts e apresenta uma resistência RB. Como o problema me fornece tensão, voltagem, DDP e potência e resistência elétrica, eu vou fazer uso, evidentemente, da expressão potência igual a U ao quadrado sobre R. Como eu quero obter a resistência de cada um deles para fazer a razão, vou trocar de lugar aqui. Direi, portanto, que R resistência é U ao quadrado sobre potência.
Então, se ele me pede para fazer RA dividido por RB, no lugar de RA, o que eu vou escrever? U ao quadrado sobre a potência. Evidentemente que aqui com os dados do equipamento A, e aqui vou colocar novamente U ao quadrado sobre a potência, mas claro, com os dados do equipamento B. Substituindo, para o equipamento A, a tensão qual é? 127 ao quadrado, sobre a potência, que é 4.400, dividido por 220 ao quadrado, sobre a potência, que também é 4.400. Então, na verdade, eu fiquei com uma fração dividindo outra. E de que maneira eu vou resolver isso aí agora? Eu vou repetir a primeira fração, 127 ao quadrado sobre 4.400, e vou multiplicar isto aqui pelo inverso da segunda, 4.400 sobre 220 ao quadrado. O 4.400 lá em cima e aqui embaixo eu simplifico. Na verdade, o que me sobrou aqui? 127 ao quadrado dividido por 220 ao quadrado. Olha, na verdade, eu teria que fazer essas contas aí. 127 ao quadrado dividido por 220 ao quadrado. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar não fazer a conta e verificar se vou conseguir chegar lá no resultado. Olha, o 127 ao quadrado, eu vou escrever aqui como 127 vezes 127, e aqui embaixo eu vou escrever 220 vezes 220. Não é exato, mas esse número aqui, se fosse 110, seria a metade desse aqui. Então eu faria alguma coisa assim, ó, simplificaria aqui 1 e aqui 2, aqui 1 e aqui 2. Evidentemente que sobraria como resultado aqui 1/4. 1/4 é uma fração, né, bastante conhecida nossa, daria como resultado o quê? 0,25. O resultado, se ele pediu para fazer a razão RA/RB, vai ser próximo de 0,25. Eu vou então dar uma verificada lá nas alternativas. Olha, ele não tem o 0,25 porque não é 0,25. Mas observem que o 0,3 está muito perto e eu vou arriscar, sem fazer os cálculos, dizer que essa aqui é a resposta apropriada. Evidentemente que você, candidato, para que confira aí os resultados, pega depois a sua maquininha de calcular, faz lá o 127 ao quadrado, divide pelo 220 ao quadrado e você vai obter o valor. Lembrando que ele pediu o valor mais próximo de, foi exatamente o emprego dessa expressão mais próximo de que me permitiu essa ousadia na solução dessa questão. Lembre-se que lá na prova você não pode fazer uso de calculadoras. Você tem que fazer mesmo as contas no processo operatório comum. Então, se não quiser correr risco, né, faça então os cálculos. É uma forma, inclusive, de treinar a realização das operações. Com essa questão, nós fechamos aí essa nossa série, esse nosso bloco. E mais uma vez agradeço a todos aí pela atenção e até o nosso próximo encontro.